Então, boa noite, gente. Novamente agradecer a todo mundo que está presente, agradecer a Letícia, que aceitou, né, estar participando com a gente no terceiro encontro do nosso grupo de estudo do livro Racismo Estrutural, né? Recapitulando um pouco, e até aproveitando que tem pessoas novas com a gente, né, que estão conhecendo o grupo pela primeira vez, hoje a gente vai estar trabalhando o terceiro capítulo do livro, né, que é o capítulo Racismo e Política. Né, nos dois primeiros encontros, no primeiro encontro a gente pôde trabalhar o primeiro capítulo, Raça e Racismo, junto com o professor Juarez. A gente pôde entender um pouco da construção aí do termo de raça, né, no viés social, né, diferente do entendimento biológico, e também conceitos muito importantes para a discussão, né, do racismo na contemporaneidade da sociedade brasileira, que é o do racismo estrutural e o racismo institucional. Né? No segundo encontro, com a professora Valéria, a gente pôde conversar um pouquinho sobre racismo e ideologia, né? Entender o racismo não apenas como a ferramenta de construção dessa materialidade, né, social, política, econômica, mas também da subjetividade, né, e criando dois lugares assim importantes para a perpetuação para a reprodução, né, dessa racionalidade, que é o espaço da branquitude e o espaço da negritude, né, como isso é fundamental nesse processo. Hoje vamos falar sobre o terceiro capítulo, Racismo e Política, e para o nosso grande prazer, a gente tem uma convidada muito especial, Letícia Chagas, que é graduada e mestranda em Direito pela Escola de Direito da Universidade de São Paulo. Ela é coordenadora de pesquisa do Grupo de Pesquisa e Estudos de Inclusão na Academia, também da Universidade de São Paulo, e ela é codeputada do Movimento Pretas, que trabalha, o movimento político que trabalha ativamente em pautas como a ocupação da política por corpos e vivências de mulheres pretas, a defesa do direito à moradia, educação, e o combate constante à fome, à violência de gênero, e muitas outras pautas importantíssimas para os dias de hoje. Com a palavra Letícia, e vamos aproveitar esse encontro que com certeza vai ser muito enriquecedor. Olá, pessoal. Primeiro, agradecer muito pelo convite, né? Estudei com o Pedro já, então fiquei muito feliz de poder revê-lo, de poder fazer parte aqui de um pedacinho do grupo de estudos de vocês. Eu acho que para mim foi muito importante também poder reviver, né? Reler aí o livro do Silvio de Almeida. Acho que essa é uma obra muito importante, que acho que também é muito corajoso da parte de vocês estar lendo o Silvio Almeida no momento que a gente está passando, né? Eu acho que é um momento muito difícil, mas que, de forma alguma, retira a importância da obra dele, né? Primeiro, eu tenho uma notícia meio ruim para dar para vocês, antes, deixa eu só apresentar um pouco da onde eu venho, né? Atualmente, eu sou mestranda em Direito na Faculdade de Direito da USP, fui graduanda lá, na primeira turma de cotistas étnico-raciais, e eu estudo no mestrado, faço parte de um programa que é a crítica marxista dos direitos sociais. Eu estudo justamente teoria marxista, e aí a gente vai discutir um pouco aqui sobre que é desse ponto que o Silvio parte, e estudo relações raciais a partir da teoria marxista. Mas a notícia ruim é que estava na imagem que vocês me mandaram, a página 53 a 80, né? E eu acho que é a parte de ideologia. E eu preparei uma coisa sobre isso. Eu acho que a gente está com uma edição diferente, talvez. Não sei se é a mesma, né? A gente tem duas edições desse livro. Uma que é O que é Racismo Estrutural, e a edição mais nova, que é da editora Jandaíra. Não sei se talvez tenha sido essa a diferença, assim, né? Da diferenciação de páginas. Não sei se isso é um problema, mas, de todo modo, a apresentação que eu tinha preparado é uma apresentação que vai para além do livro, um pouco de teorias que eu acho que são úteis para a gente compreender um pouco o que é racismo e ideologia, para além do que o Silvio está falando. Não sei se isso é um problema, peço desculpas, eu acho que é uma diferença da edição. Não sei se vocês querem falar. Não é um problema não, Letícia, acho que perfeito, inclusive. Tá, Muito bem a desculpa. calhar e super pertinente. Eu acho que é essa diferença mesmo. Mas então vamos lá, vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar. Então, coloquei aqui, também não apresentei no início, está com esse logo aqui, porque o Juntos é o coletivo que eu faço parte, né? Eu acho que isso é importante, porque para pensar racismo, enfim, no final da apresentação vocês vão entender, acho que a gente precisa pensar coletivamente, né? Eu acho que por isso é tão importante um grupo como o de vocês, que está se organizando,
porque o racismo é uma relação social e que, como o Silvio mesmo coloca, é impossível de ser enfrentada a partir da individualidade, né? E eu faço parte desse coletivo, que é o Coletivo Juntos, que existe em várias universidades pelo país. Acho que não existe na Unesp Botucatu, mas quem quiser conhecer, enfim, só me mandar a mensagem depois. Comecei aqui da pergunta que vocês devem ter discutido, né? E aí, por vocês já terem discutido isso, acho que vai ser talvez uma... A gente vai ter um ponto de conversa depois que pode ser bem qualitativo, né? De o que o Silvio está colocando e está querendo trazer aqui nesse capítulo sobre racismo e ideologia, que é partir de uma inquietação, né? E de uma pergunta, que é por que a gente naturaliza o racismo? Por que o racismo faz parte da nossa estrutura social, né? E ele começa trazendo uma noção que é uma noção muito importante de ideologia, que é uma noção que, basicamente, a gente costuma achar, né, até agora, que a gente tem uma grande polarização no nosso país, geralmente, quando a gente vê no senso comum as pessoas discutindo o que é ideologia, elas discutem, é óbvio, a partir de uma visão de que a ideologia é uma coisa falsa sobre a sociedade, né? E aí o Silvio propõe uma outra forma de pensar ideologia, que eu queria conseguir aprofundar aqui com vocês. Mas tudo isso, ele faz todo esse desenvolvimento porque ele é um autor marxista. Ainda que não fique em muitos momentos isso evidente, eu vou tentar aqui nessa apresentação aprofundar de onde está vindo o marxismo nesse texto que o Silvio escreve. E para isso é impossível a gente não partir de um conceito muito importante, que é entender o que é o capitalismo, né? Marx, lá no livro 1 de O Capital, quando ele está analisando o que é esse sistema, como nasce o capital, como funciona o sistema capitalista, ele coloca bem resumidamente que o sistema capitalista é um sistema em que a gente vive um antagonismo entre duas classes, né? Que são os possuidores dos meios de produção, então os burgueses, e os possuidores da força de trabalho, que somos nós, que para conseguir sobreviver no mundo, a gente precisa vender a nossa força de trabalho, né? Quem é professor precisa vender a sua força de trabalho aí na universidade, quem é médico precisa ir até o hospital e atender para conseguir ganhar o seu salário. Então, a única coisa que a gente tem na vida é a nossa força de trabalho, e não os meios de produção para a gente conseguir trabalhar. Mas no capitalismo é todo mundo livre e igual, né? É diferente de outros sistemas econômicos, por exemplo, em que a gente tinha uma diferença evidente. No feudalismo, por exemplo, o senhor feudal era nitidamente diferente dos servos. Todo mundo sabia que havia ali uma diferença. Ninguém escondia isso. Mas no capitalismo, todo mundo precisa ser tratado como livre e igual. Porque é isso que vai permitir que, quando a gente assinar o nosso contrato de trabalho para vender a nossa força de trabalho, a gente seja considerado igual à pessoa que está comprando a nossa força de trabalho, ao dono da empresa. A gente precisa ser livre e igual para que a gente consiga trocar mercadorias. No caso, o nosso trabalho, a gente troca pelo nosso salário. Portanto, aí existe, né, de fato, em tese, uma liberdade e uma igualdade que permite essa troca, né? E no capitalismo, justamente porque, em tese, todo mundo é livre e igual para vender aquilo que tem, a gente tem uma dominação que não se dá apenas pela violência. Então, é óbvio que existe violência. A gente, enquanto pessoas negras, por exemplo, discute muito o quanto a violência de Estado afeta os nossos e as nossas, né? Essa semana, por exemplo, saiu um estudo de que o assassinato de pessoas negras pela polícia militar aumentou muito no governo do Tarcísio de Freitas, que é o atual governador de São Paulo. Então, de fato, existe sim uma dominação capitalista que é feita pela força. E, sobretudo, a população negra é mais afetada por isso, né? Além da polícia militar, a gente tem uma dominação que é feita pela força do direito, por exemplo, dos tribunais. Então, o direito, o sistema judiciário, assim como a polícia, são aparelhos de repressão contra as pessoas no capitalismo. Mas a regra no capitalismo não é essa, né? Nós somos bilhões de pessoas no mundo capitalista somos igualmente muitas pessoas, e a dominação que se dá sobre nós, que só temos o nosso trabalho para vender,
não é feito no dia a dia pela polícia ou pelo judiciário, né? O que faz a gente, mesmo sabendo que a gente vive num mundo extremamente desigual, mesmo sabendo que a gente vive num mundo em que há duas classes diferentes e que por mais que a gente trabalhe, dificilmente a gente vai se tornar um burguês na sociedade de hoje, mesmo sabendo disso, todo dia a gente levanta, acorda cedo e vai trabalhar. Mesmo sabendo que a escola, por exemplo, também é um instrumento que nos ensina a viver essa vida, né? Nos ensina a acordar cedo, a ter um horário, a aprender a trabalhar, a gente vai para a escola todos os dias. E isso tem a ver com a ideologia. A dominação no capitalismo se dá não primordialmente sobre a força, mas sim sobre a ideologia. E aí o Silvio vai apresentar uma noção de ideologia aqui, né? Que é o seguinte, tem um trecho lá na página 66 que ele coloca que a ideologia, portanto, não é uma representação da realidade material, das relações concretas, ou seja, a ideologia, de fato, não é a realidade concreta, mas ela é a forma como a gente interpreta a realidade concreta, ou seja, a ideologia é a representação da relação que a gente tem com a relação concreta, com o que a gente está vivendo. Então, por exemplo, a gente é explorado, né? Mas, na prática, a grande maioria da população acha que o mundo é assim, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Isso é obra da ideologia, porque por mais cansadas que as pessoas estejam de trabalhar, elas enxergam essa realidade como algo que é naturalizado, né? E essa noção do Silvio é uma noção que não vem do nada. Vem de um autor que eu diria que é igualmente muito controverso, assim como o Silvio se tornou, que é o Althusser. O Althusser é um autor francês, marxista, muito conhecido por ser muito rigoroso no método marxista. E entre as grandes contribuições que ele teve para a teoria marxista está a teoria da ideologia do Althusser. Porque o que acontece? O Marx, em toda a obra dele, ele tratou de ideologia em alguns momentos. Mas a maioria das vezes que o Marx nunca se debruçou unicamente sobre isso, né? E a maioria das vezes que ele tratava sobre ideologia, ele tratava com essa noção mais que nós temos do senso comum mesmo, de que é uma realidade falseada. O Althusser, o que ele fez? E embora o Silvio não cite o Althusser expressamente, não esse livro, né? Nessa edição que eu estou aqui, ele cita o Por Marx, do Althusser. Mas o Althusser define a teoria da ideologia dele nesse livro, que é um livro muito curtinho, que é Aparelhos Ideológicos de Estado. E aí, o que ele faz? É uma teoria geral da ideologia. E da onde que ele tira isso, né? O Althusser estava preocupado com o que ele achava que era uma teoria economicista do marxismo, né? Muita gente, até hoje, muita gente coloca que o marxismo só liga para a economia, né? E o Althusser estava dizendo justamente o contrário, de que não, para a gente entender a sociedade capitalista, a gente precisa entender não só o modo de produzir as coisas, mas como esse modo de produzir as coisas, ele é reproduzido na sociedade. Ou seja, como que além de ter essa relação de exploração, como que essa relação de exploração se mantém? E aí ele desenvolve uma teoria da ideologia no geral, ou seja, ele vai entender como que é a ideologia, e ele diz que a ideologia é algo que sempre existiu. Então, no modo de produção feudal, existiu uma ideologia daquele modo ali. Todo modo de produção tem uma ideologia. Ele diz, inclusive, que as ideologias são ahistóricas. E como que elas funcionam? Ele apresenta duas teses. A primeira tese é essa que eu apresentei para vocês, de que a ideologia representa a relação imaginária, a forma como a gente imagina as nossas condições reais de existência. E ele apresenta uma segunda tese, que é a seguinte: a ideologia tem uma existência material. O que significa isso? Coloquei lá para vocês, lá no início, que o modo de produção capitalista ele não funciona apenas pela força, né? Então, significa que o modo de produção capitalista ele tem um aparelho repressivo, de repressão pela força.
que é a polícia militar, que é o exército, que é o sistema judiciário, mas ele também tem aparelhos ideológicos de Estado, ou seja, são os aparelhos nos quais a ideologia funciona, ou seja, são nos lugares em que a ideologia ganha existência material, e esses aparelhos ajudam a reproduzir a lógica do sistema capitalista. O grande exemplo para ele é a escola, porque na escola é onde a gente aprende todos os dias a levantar cedo, a acordar, a virar bons cidadãos, a aprender qual que é a ética do mundo em que a gente vive. Então, a escola é muito necessária para que a gente consiga reproduzir o modo de produção que a gente vive. No capitalismo é muito importante, mas se a gente rompesse com o capitalismo e fundasse um novo modo de produção, seja lá qual, você ter uma estrutura em que as pessoas aprendem a viver naquele modo de produção, desde pequenininhas, é muito importante. Então, a escola é um aparelho ideológico, a faculdade é um aparelho ideológico, que mais? Jornais são aparelhos ideológicos, ou seja, eles não são do Estado efetivamente, mas eles ajudam a manter esse Estado. É óbvio que nesses lugares também tem luta de classes, né? Mas, sobretudo, eles ajudam a reproduzir a lógica do capitalismo. E aí, antes de ir aqui, o que acontece sobre isso? Quando a gente diz que o racismo é uma ideologia, a gente está dizendo que o racismo é algo que é uma ideia, mas que tem representação real na nossa sociedade e que tem uma função na sociedade capitalista de reprodução desse modo de produção. E aí eu vou pular alguns aqui e vou ir para o último slide que eu tinha colocado, que é de um autor, não sei se vocês conhecem. A igreja ou a religião é um aparelho ideológico, sim. Sim. Inclusive, o Althusser coloca aqui em alguns modos de produção, a igreja era talvez o principal aparelho ideológico, né? A igreja tinha um papel muito importante, mas no capitalismo isso já não acontece, embora ainda seja muito importante. O Assad Haider é um cara que ele é americano, mas ele é de família paquistanesa, né? Então ele é uma pessoa racializada que vive nos Estados Unidos. É um grande estudioso, é professor de uma universidade americana e ele escreveu um livro que é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Posso até ver se eu acho o PDF depois e mandar para o Pedro, que é aqui, tinha esquecido o nome, gente. É a Armadilha da Identidade. Muito bom, Jaqueline, que você mandou aqui, importante. O Assad Haider ele escreveu um livro que chama A Armadilha da Identidade. Inclusive, o prefácio, né, desse livro é do Silvio Almeida. E é um livro que ele aprofunda muito mais essa ideia do que é a raça como ideologia. O Silvio Almeida, nesse livro, é um livro muito importante, enfim, mas é um grande apanhadão de coisas, assim. É muito eclético também em autores. Mas o Assad Haider é um marxista que se aprofunda na ideia de que a raça é uma ideologia. E o que ele diz? Ele diz algumas coisas que o Silvio também coloca nesse capítulo, né? Primeiro, que a raça não é uma identidade fixa, ou seja, eu não sou sempre negra, vocês não são sempre negros, vocês não são sempre brancos. Isso varia de acordo com o lugar em que a gente está. No Brasil, por exemplo, a gente observa isso muito bem. Tem pessoas que em São Paulo são consideradas negras, mas no Nordeste não, e vice-versa. Há pessoas que no Brasil são consideradas brancas, mas se forem para os Estados Unidos, elas vão ser consideradas negras ou latinas. Então, raça não é uma identidade fixa, ou seja, ela é uma relação social. E a raça, uma coisa que ele coloca uma das coisas que nos permite entender o que é uma ideologia é quando a gente está diante de uma coisa que parece muito óbvia. A raça, para nós, parece muito óbvia. Muito comum a gente ouvir assim, fulano é negro? A gente fala, é óbvio que não é. Tudo que a gente fala que é óbvio, há uma grande chance de que isso seja uma construção ideológica, porque nada é óbvio, na verdade, né? E ele fala que a ideologia de raça está profundamente ligada ao racismo. E o racismo nem sempre esteve ligada à cor da pele. Um exemplo muito bom que ele dá no livro é que, eu esqueci o nome de qual país, era um país europeu, que antes do capitalismo,
esse povo acho que eram os irlandeses, se eu não me engano, precisa confirmar depois. Ele coloca que os irlandeses eram racializados na Europa antes do sistema capitalista e que eles eram considerados inferiores, racialmente inferiores. E o que acontece? Essa criação de raça não estava ligado à cor da pele deles, estava ligado a outras coisas. Ou seja, a ideologia de raça antes do capitalismo tinha uma função diferente do que a ideologia de raça tem hoje no capitalismo. E ele coloca que, no sistema capitalista, a ideologia de raça serviu, sobretudo, para separar o proletariado, ou seja, separar a classe trabalhadora. Muita gente diz isso hoje de uma forma deturpada, né? Então, os grandes críticos do que a gente chama de identitarismo, a gente viu muito isso, né? Na semana passada, vocês devem ter visto a discussão sobre uma mulher branca, uma travesti, que fez uma performance bastante controversa numa universidade. Depois que isso aconteceu, muita gente saiu por aí falando que o grande problema da esquerda é o identitarismo, né? Que isso divide a esquerda. Não é nesse sentido que o Assad Haider está falando, não. O que ele fala é que a ideologia de raça separou o proletariado porque essa ideologia é necessária para fazer com que brancos pobres, e vamos prestar bem atenção nisso, faz com que brancos pobres se sintam mais próximos de brancos da classe dominante do que de negros que são pobres e da classe trabalhadora também. E ele dá esse exemplo dos irlandeses, né? Ele coloca ali que os irlandeses eram considerados inferiores, inclusive nos Estados Unidos escravocrata, no momento em que já tinha escravidão da população negra, os irlandeses não eram considerados brancos. E havia ali no contexto estadunidense uma série de insurreições que eram entre irlandeses e escravizados negros. Uma população que era branca, os irlandeses, junto com uma população que era negra, os escravizados, se uniram para fazer greve, para fazer manifestações. Mas quando a gente conseguiu desenvolver essa ideologia que o Silvio coloca muito bem, explica no primeiro capítulo, né? Que essa ideologia de que a raça tem a ver com fatores biológicos e de cor, os irlandeses deixam de sofrer uma discriminação e eles são incluídos naquilo que se considera um branco universal. Não sei se está muito abstrato para vocês, vocês podem me parar e perguntar. Então, teve muito essa função. Eu até coloquei esse trecho do texto dele, que é: sejamos claros no que significou a invenção da raça branca. Significou uma forma de controle social imposta pela classe dominante euro-americana para evitar que os trabalhadores euro-americanos se unissem aos trabalhadores afro-americanos em rebelião. E vejam bem, isso ainda tem uma função muito importante na nossa sociedade. A gente vive hoje, mundialmente, uma crise enorme, que é econômica e social. Mas é muito difícil que aqueles que são vítimas dessa crise, que é a classe trabalhadora, possa se unir. Porque a gente tem uma ideologia, por exemplo, da extrema-direita, que ensina aos trabalhadores, sobretudo homens, brancos, cisgêneros, que eles são melhores do que pessoas negras, que eles são superiores do que pessoas negras. A extrema-direita é identitária, porque a extrema-direita desenvolve em si essa identidade do que é ser o branco de bem. E quando a extrema-direita desenvolve essa ideologia do branco, do homem de bem, ela impede que a classe trabalhadora do homem branco cisgênero de bem se una com a classe trabalhadora negra, com a classe trabalhadora LGBT. Isso permite uma cisão entre nós que fica muito difícil a gente ter uma rebelião da galera que está ferrada, entendeu? E isso contribui para a manutenção do sistema como ele está, porque a gente está começando a lutar entre a gente, né? Entre a classe trabalhadora, e não contra a burguesia. E aí, dentro disso, tem um outro aspecto que é muito importante que o Silvio traz, que é, para o capitalismo se reproduzir, e vamos lembrar o que eu falei, que a ideologia é essencial para que o capitalismo exista, porque é a principal obra de dominação no sistema econômico que a gente vive. Para ele continuar existindo, ele precisa
cooptar os movimentos negros e os movimentos antirracistas. Ele precisa fazer com que parte das pautas do movimento negro sejam incorporadas no sistema capitalista, para evitar que todo mundo aqui se rebele, né? Isso, inclusive, é um pouco do que eu estudo no meu mestrado e veio de uma experiência que eu tive na Faculdade de Direito da USP. Como eu contei para você, é uma experiência que eu tive empiricamente e depois fui buscar, né, referências que me ajudassem a entender melhor esse fenômeno. Na Faculdade de Direito da USP, como eu contei para vocês, eu fui parte da primeira turma de cotistas étnico-raciais. Não sei se vocês conhecem a Faculdade de Direito da USP. Foi a primeira faculdade de Direito do Brasil, uma faculdade colonial. Vocês entram, a arquitetura é colonial. A gente tem uma série de quadros de homens brancos que morreram há centenas de anos. A gente tem uma série de tradições que são tradições brancas também. Inclusive, aqui na Faculdade de Medicina da USP, a gente também tem um pouco dessa cultura. E aí, no ano passado, a gente teve uma greve na Faculdade de Direito da USP. E nessa greve, a gente viu como professores que fazem parte de uma burguesia paulista, são donos dos grandes escritórios de advocacia aqui da capital, como eles tentam se utilizar dos movimentos antirracistas para se autopromover. O que aconteceu? A greve tinha uma série de reivindicações, entre elas a contratação de professores negros, porque aqui na Faculdade de Direito da USP, a gente tem um quadro de docentes superior a 100 professores, e a gente tem uma professora negra que acabou de se aposentar, ou seja, a gente não tem mulheres negras, e a gente tem um professor negro na Faculdade de Direito da USP. Essa era uma das reivindicações dos estudantes, mais professores negros. O que parte dos professores mais poderosos da universidade fizeram? Disseram que se os estudantes não terminassem com a greve, eles iam cortar as bolsas de estudo dos estudantes pobres da universidade, que são em sua maioria negros. Ou seja, a gente tem uma série de iniciativas na USP que são da iniciativa privada, que os professores pagam bolsas para os estudantes. Diante de uma greve em que o movimento negro estava exigindo mais professores negros, o que esses professores fizeram foi dizer o seguinte: não sei por que vocês estão fazendo essa baderna. A gente dá tanto para vocês, a gente dá bolsa, a gente dá dinheiro para vocês estudarem aqui. Se vocês não terminarem a greve, a gente vai cortar bolsas. E aí eu vi isso, para mim, foi um grande exemplo de como o sistema quer que nós, pessoas negras, que viemos da periferia, mas que conseguimos, de algum modo, ascender socialmente pela entrada na universidade, querem que a gente, ao entrar na universidade, possa ser parte do que vai dar sustentação aos mesmos brancos que sempre estiveram ali. Eles não querem que a gente se rebele, eles não querem que a gente questione as estruturas do lugar que a gente está. E isso é parte de uma cooptação ideológica que a gente vê hoje no movimento antirracista. E uma grande referência no marxismo negro no Brasil é o Clóvis Moura, esse moço que eu coloquei aqui para vocês. Imagino que alguns de vocês nunca nem tenham ouvido falar do Clóvis Moura. Assim. Ele foi um grande intelectual, foi parte do movimento negro, mas ele era marxista e ele sofreu e ainda sofre na academia brasileira um grande boicote por conta do que ele escreve. E esse trecho do Clóvis Moura é de um livro que eu gosto muito, que chama Sociologia do Negro Brasileiro, e que ele fala exatamente como a luta antirracista precisa necessariamente estar ligada à luta pela transformação do nosso sistema econômico. Vou ler para vocês. E já estou terminando aqui, é o último slide. Não se poderá resolver o problema do negro, a sua discriminação, o preconceito contra ele, finalmente, o racismo brasileiro, sem atentarmos para o fato de que esse racismo não é epifenomênico, porém tem causas econômicas, sociais, históricas e ideológicas que alimentam o seu dinamismo atual. Um negro, diretor de uma multinacional, é sociologicamente um branco. Terá de conservar a discriminação contra o negro na divisão de trabalho interno da empresa, terá de executar suas normas racistas e, com isso, deixar de pensar como negro explorado e discriminado e reproduzir no seu comportamento empresarial aquilo que um executivo branco também faria. E aí eu termino com isso, porque o nosso grande desafio, e é parte do que o Silvio de Almeida consegue, de uma forma sintética, apresentar nesse livro aqui, é como a gente consegue apresentar hoje
um movimento negro, um movimento antirracista que tenha coragem de desenvolver uma outra forma de vida, que tenha coragem de defender um outro sistema econômico, que tenha coragem de se colocar contra a piora da vida das pessoas que a gente está vendo hoje no nosso país. Porque o sistema capitalista, para continuar existindo, está cooptando movimentos negros. A gente vê, por exemplo, o que é a Jojo Todinho, por exemplo, né? Vocês devem ter acompanhado que ela se tornou bolsonarista agora. E por que a Jojo Todinho é tão importante para o bolsonarismo? Porque ela ajuda a legitimar o discurso bolsonarista, que é um discurso de identidade branca, mas que se tem uma negra ali defendendo, serve para mostrar como o bolsonarismo é bonzinho. A gente vê hoje como grandes empresas também tentam cooptar o antirracismo. A Globo, por exemplo, né? A Globo fez, esse ano aqui em São Paulo, um grande seminário com artistas, com um monte de negros famosos para debater sobre racismo. Ao mesmo tempo que a Globo é uma rede que hoje está disseminando nos seus jornais um discurso contra o povo palestino, que é uma luta também que Angela Davis já escreveu por várias vezes, que é uma luta que o movimento negro precisa encampar, porque também o que acontece ali na discussão entre Israel e Palestina é um movimento de apartheid, que a gente viu acontecer também contra a população negra na África do Sul. Então, nosso desafio é conseguir ligar a luta antirracista com todas as lutas que se colocam hoje das populações oprimidas do nosso mundo. Até porque, se a gente não conseguir conectar a luta com tudo isso, a gente vai perder força. Porque hoje, parte do crescimento da extrema-direita também tem a ver com essa incapacidade nossa de pautar a melhoria da vida das pessoas economicamente também. A gente viu muito isso na Europa, que a extrema-direita quase ganhou na França, está avançando muito na Alemanha, em vários outros lugares. Tá muito a ver com tem muito a ver com o sentimento da juventude nesses lugares, de ver que a sua vida está piorando. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Os meus pais não terminaram nem o ensino médio, mas eles compraram uma casa própria muito antes que eu, que estou no mestrado e sou uma co-deputada estadual. A vida das pessoas está piorando, né? A gente tem diversos jovens hoje que, para sobreviver, precisam fazer entrega de aplicativo. Qual que é a resposta do movimento negro para essas pessoas? A nossa luta não pode ser uma luta só por representatividade, porque se for, é incapaz de dar para essas pessoas uma outra forma de vida. Vocês que são da área da saúde, por exemplo, como que a gente consegue responder a maioria da classe trabalhadora no Brasil, e que depende do SUS, é negra? Como a gente consegue garantir para essas pessoas uma saúde de qualidade? Como que o nosso movimento negro vai conseguir ajudar essas pessoas nos problemas reais que elas têm? Acho que é um pouco isso, não sei se ficou muito abstrato, espero que eu tenha trazido alguma contribuição diferente da semana passada, e acho que o legal é a gente bater um papo agora, trocar ideias, se não concordarem com o que eu disse também, vamos conversar, acho que essa troca aqui é legal. Obrigada, pessoal. Perfeito, maravilhoso, Letícia. Muito obrigado pela apresentação, pelas suas palavras, acho que com certeza contribuiu muito, né, com tudo que a gente já pôde discutir e com certeza trouxe uma série de outras percepções, outras reflexões, que é isso, né? Eu acho que quanto mais a gente fala sobre, se apropria sobre, mais forte a gente está nessa luta, né? Então vou abrir as palavras, né? Para quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma colocação, fica à vontade. Quem que levantou a mão? A primeira com a mãozinha é a Carla. Isso, primeiro é a professora Carla. Letícia, muito obrigada pelas palavras que você falou hoje, que realmente, assim, me atingiram em cheio. E eu tenho umas dúvidas que eu posso até colocar, e aí você pode ir falando depois, se alguém tiver as mesmas dúvidas. Assim, quando eu li esse capítulo, mais ou menos meio corrido, assim, e como a gente conversou em outra semana, eu tinha atentado mais para a questão da ideologia, né?
de uma definição de ideologia que eu não tinha pensado. Eu fui no dicionário procurar na internet o que é que ele queria dizer com ideologia, porque eu realmente não tinha entendido essa concepção de ideologia que o Silvio Almeida colocou aqui. E, enfim, eu entendi que é a questão da realidade falseada, né? E entendi tudo que isso tem, não entendi tudo, obviamente, mas entendi um pouco sobre o que isso tem a ver com a questão do capitalismo. E, na verdade, eu tenho 3 coisas, assim, que eu queria que você compartilhasse com a gente, comigo, né? Porque eu sou iniciante nessa área, eu sou fruto de um privilégio branco, de um sistema capitalista, e é aquele mesmo que você falou, que os seus pais, que não tiveram ensino fundamental completo, compraram uma casa, meu pai era padeiro, então ele tinha uma padaria, e foi com isso que ele construiu a nossa vida, né? E mas trabalhava, era trabalhador e, obviamente, conseguiu uma casa própria e manter a sua família, que era uma família complicada, muito mais rápido do que eu, que dependi dos meus pais durante muito mais tempo do que os meus pais, dos seus pais. Eu queria saber uma coisa. Eu estou me educando, né? Estou me transformando, né? Graças a Deus, antes tarde, né, do que nunca. E uma dúvida que eu tenho é que, como você falou, por exemplo, é o papel da igreja, tá? A minha dúvida é que hoje a gente tem tido uma discussão muito, o Brasil é polarizado, né? E embora no Brasil eu considere que não exista um governo de esquerda, a gente não vive um governo de esquerda. A, a igreja diz que a gente tem que combater essa esquerda, essa extrema esquerda que não existe. E eu queria saber, por exemplo, o papel da igreja hoje na manutenção desse capitalismo absurdo, na manutenção da exploração, na ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo, na verdade. Porque o que eles fazem hoje no Brasil, porque eu já fui de várias religiões, e eu sei que, por exemplo, hoje, a bancada evangélica que está escalando o poder político, que está reivindicando o poder para suas denominações, não é nem para a sua religião, não é nem para o cristianismo, é para cada denominação que eles têm. Eles reivindicam poder para suas denominações, poder político, não é poder religioso, não. Tá? Com esse cristianismo distorcido que eles têm, eles combatem fielmente o comunismo. E eles acham que, sendo oposição, eles estão combatendo o comunismo. Então, qual seria o papel da religião realmente hoje no nosso país? Para comentar um pouco disso. Nessa ascensão da extrema-direita, que a gente está vendo no mundo inteiro, e que eu vejo assim como algo desesperador. Eu realmente não tenho muita esperança com relação a isso. A outra dúvida, você quer que eu coloque as 3? Né? Pode colocar. Tá. A outra coisa que eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da lógica capitalista dentro do colonialismo. Acho que é um assunto bem batido, sim, o colonialismo, mas essa manutenção da questão colonialista e o quanto do sistema capitalista serviu para que esse estrago feito pelo colonialismo fosse tão grande. Qual é o outro? E outras perguntas que eu tenho. Quando você falou da questão dos trabalhadores, dos entregadores de moto, né, os entregadores de aplicativo, a população negra em subempregos, muitas vezes. Eu queria saber uma questão. O movimento do Brasil, o movimento negro no Brasil, você acha que ele é elitizado? Que ele não atinge essa população? Porque, como a gente diz, né, não particularmente com a população negra, mas a gente tem muito pobre de direito. Eu acho que aí tem uma questão conceitual muito errada, muito errada. Um país que tem muito pobre de direita, muito provavelmente falhou muito como
na questão educacional, falhou muito na questão cultural, falhou muito em tudo, na verdade, quando você tem pobre de direita. Eu acho que realmente é o fim da picada, né? É isso que eu queria te perguntar. Desculpa por tomar muito tempo. Agora é a Luana. Podem falar todo mundo, eu estou anotando aqui, eu falo no final. Tá bom. Eu queria começar com um comentário, porque esse último slide mexeu muito comigo, e depois colocar uma provocação aqui, que eu acho que vem ao encontro da última pergunta da Carla. Isso que você colocou, essa frase que você deu o grifo, né, do Clóvis, quando eu li, eu automaticamente me lembrei de uma história também mais próxima, eu vou compartilhar aqui. Eu só tive acesso à educação, ao estudo e poder, enfim, ter, né, chegar onde eu queria, porque meu pai foi metalúrgico, né, e os meus irmãos são metalúrgicos hoje em dia, né, então trabalham em multinacionais. E, obviamente, com o tempo, eles vão ascendendo e tal, e meus irmãos hoje em dia ocupam alguns cargos de destaque dentro dessas empresas multinacionais. E aí, conversando com um deles há pouco tempo, ele falou assim, Luana, ele sabe que eu tenho estudado e tô lendo, eu sou sempre muito ativa nisso tudo. E aí ele falou, Luana, eu não sei se eu tô sendo racista, mas olha, na entrevista de emprego, se o cara vem com dread, eu já elimino ele de cara. E ele é um homem negro, né? Então, eu fiquei pensando no quanto essa questão da ideologia, ela tá tão imaterial ali, tão entranhada, né, no ar que a gente respira, que a gente acaba reproduzindo realmente, você vai ascendendo socialmente e você vai entrando no sistema e reproduzindo aquilo que o sistema te impõe de uma maneira que você se vê colocado contra os seus, né? E você vai sendo embranquecido. E aí vem também a minha segunda história e comentário, que eu fazendo faculdade de fisioterapia, uma faculdade particular, então naquela época lá, na década de 90, não era uma pessoa negra, não era comum pagar, né, pelo estudo, mas não estava na pública, que dirá estar na privada. Então, como eu estava ali naquele ambiente, uma colega, uma pessoa muito próxima a mim, a gente tendo uma conversa, e aí ela virou e falou assim, mas Luana, você não é negra. Não, você não é negra, olha os seus traços, você está aqui, você faz faculdade particular, você não é uma pessoa negra. Então, você é embranquecido também, porque você começa a ocupar alguns espaços que não são comuns de serem ocupados por pessoas negras, e automaticamente, porque você está ali, você está em condição de igualdade com aquelas pessoas, elas te embranquecem automaticamente, sem perceber, né? Então, isso também mostra para mim um pouco dessa questão da ideologia estar dentro do nosso pensamento de forma tão clara. E aí, eu fico pensando que estudar, ter conhecimento e saber de tudo isso, às vezes é uma armadilha, porque você vai entrar no mercado de trabalho, você vai trabalhar e você sabendo de tudo isso, será que a gente consegue não reproduzir muitas vezes, ou consegue ir contra essas normas estabelecidas pelo próprio sistema? E aí a Carla coloca uma coisa muito claramente, e isso me incomoda muito, que é o fato da gente, enquanto pessoas negras, continuar reproduzindo os preconceitos na hora que a gente vai votar, né? Enquanto mulheres, a gente reproduz o preconceito quando a gente vai votar. Então, eu não vou votar na Dilma porque é mulher e eu acho que ela é muito masculina e tá. Então, a gente vai se separando, a gente vai sendo colocado uns contra os outros e a gente faz a manutenção do poder para os mesmos de sempre, né? Reproduzindo aquilo que eles querem que a gente pense sobre a gente mesmo. Não sei se ficou claro, mas, enfim, era isso. Obrigada, viu? Ótimo, amei te ouvir. Pode seguir, Letícia, você já quer responder esse bloco? Pode seguindo? Beleza. Eu acho que eu vou falar de câmera fechada, porque quando eu ligo dá uma travada em vocês, assim, então, só para não prejudicar o áudio. Mas queria só agradecer enormemente, Letícia, a sua contribuição, assim, que foi muito boa mesmo, assim, para, enfim, né, trazer mesmo esse debate, essa discussão aqui para o nosso grupo, porque eu acho que é muito disso que a gente precisa nesse momento, né? O que a gente tem visto na esquerda brasileira em geral, e até né, no movimento negro, nos movimentos populares em geral, às vezes a perda de uma imaginação política mesmo, assim, né? De que outro sistema é possível, de que outra sociedade
é possível de ser construída. A Disney está muito restrito, assim, né, gerir a miséria, tentar fazer aí humanizar o que aí está colocado, e a gente deixou de falar de realmente transformar essa realidade, né? E acho que na sua fala eu peguei vários momentos assim que me fez pensar até em outras falas de outros professores da Unesp, professores negros do NUP, que eles também comentaram muito sobre a política de cotas, né? E de que a política de cotas não vem com a proposta de, sei lá, criar uma elite negra, uma elite acadêmica negra. Na verdade, ela vem com uma proposta de transformar a universidade, né? De trazer corpos que tradicionalmente estão excluídos desse espaço e realmente construir uma nova realidade, tentar potencializar essa construção, né? E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente está muito só na nossa luta individual e tal, e tudo isso é bem importante, mas a gente às vezes esquece esse horizonte um pouco mais ampliado. E aí também me lembrou muito uma frase da Achata Shakur, que ela é ex-membro do Partido dos Panteras Negras e do grupo paramilitar Exército de Libertação Negra dos Estados Unidos, né? E ela fala assim, uma frase que para mim é muito, muito interessante, que é: os revolucionários da África entendiam que a questão da libertação africana não era apenas uma questão de raça, que mesmo eles se livrassem dos colonialistas brancos, se eles não se livrassem da estrutura econômica capitalista, os colonialistas brancos seriam somente substituídos por neocolonialistas negros. E é exatamente isso, assim, né? Quando a gente fala de um movimento negro liberal, é exatamente isso, assim, né? Negros no topo, mas oprimindo o seu próprio grupo, né? Seus próprios iguais, sua própria comunidade, enfim, sua própria classe. Então isso é muito complicado e isso é muito sedutor, né? Então a gente vê isso muito, muito presente em muitos espaços, e quando a gente precisa cada vez mais se unir para romper com essa ideia, né? Então acho que esses espaços de grupo de estudo são muito importantes porque a gente se permite sonhar, né? Se permite teimar e se permite aí pensar realmente outros cenários possíveis e se organizar, e eu acho que isso é muito importante, né? Ter esse espaço para a gente estudar as questões também para aliar na nossa prática. Eu estou até aqui, agora eu vou abrir a câmera porque eu estou tentando ler aqui o livro que você sugeriu, Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis, tentando resgatar aí, porque realmente é difícil, né? A gente não encontra essa discussão em muitos espaços, e também, às vezes, até uma frustração minha, assim, que eu tive ao ingressar na universidade, né? Tive todo esse processo aí, inclusive, lembrei muito do Responsa, quando você começou a falar sobre ideologia, porque eu lembro que na primeira formação que teve no Responsa foi sobre, acho que, estrutura e superestrutura, uma coisa assim super complexa. Eu falei, nossa, o que é isso e tal? E agora, ouvindo você, eu comecei a entender, linkar algumas coisas, né? Então foi legal saber. Então, mas enfim, a gente vai evoluindo nisso. E para mim, a universidade era esse espaço que eu teria acesso, né? Essas discussões, poderia pensar criticamente essas temáticas, mas o que a gente vê, pelo menos no campo da saúde, é que há uma hegemonia que é um pensamento que não é, por exemplo, da determinação social da saúde, né? Que é a gente pensar uma base materialista, de pensar a saúde numa base materialista, de pensar nos autores aí que a determinação social tem essa conotação, né? De ser uma teoria de saúde que surge da epidemiologia crítica latino-americana, né? Do sul global, que os nossos vizinhos aqui também, enfim, América Latina. E a gente vê agora um conceito muito mais hegemônico, que é os determinantes, né? Que é muito mais vira e mexe surge outro conceito da moda, outras terminologias assim que, enfim, às vezes a gente fica até meio perdido o que significa, né? Saúde única, saúde planetária, são coisas importantes, assim, mas a gente vê que na prática às vezes acabam só reforçando o que já é hegemônico, né? Que é uma lógica de fragmentar a realidade em múltiplas questões, em várias categorias, e perder a noção do todo, né? Da totalidade. Então, acho que nesse momento que está super fragmentado, trazer essa ideia de totalidade, né, é bem importante. Então, só agradecer sua fala, porque foi muito importante nesse sentido. Boa noite, gente. Eu também não vou ligar a câmera, porque, enfim, eu sou da moradia, que é do Uruã. Essa chuva, né, estava balançando na internet. Mas eu vou falar duas coisas. A primeira, eu acho que é trazer um pouco também dessa experiência. Esse final de semana eu fui para São Paulo, e eu tenho minha irmã mais velha, ela é branca, e a gente estava no carro e a gente passou por uma comunidade, e ela falou, nossa, o Waze me jogou aqui nessa favela, como as pessoas conseguem viver nesse lugar? E eu falei assim para ela, isso não é culpa dessas pessoas. E ela falou, é um pouco. E aquilo para mim foi horrível, porque a gente já esteve naquele lugar também, não é como se a gente nunca tivesse vivido aquilo. Eu não consegui nem responder ela, eu fiquei em silêncio, mas depois eu fiquei me questionando, né, em conflito comigo mesma, de como que eu faço ela entender que as coisas não são desse jeito. Eu acho que tem essa coisa da gente querer ser imediatista também, não é numa conversa,
que se resolve, mas eu fiquei pensando por muito tempo e ainda estou pensando, inclusive, em como explicar para ela que não é desse jeito como ela está vendo as coisas. Ela internalizou muito o discurso de meritocracia. Hoje em dia ela está muito melhor financeiramente do que antes, mas ainda é pobre, ainda é instável, e eu acho que ela tem essa dificuldade de compreender que as pessoas não estão lá onde estão por culpa delas, né? Então, uma das minhas perguntas é como fazer as pessoas entenderem isso, quais tipos de reflexões, para ajudar para as pessoas também não se sentirem atacadas, porque existe esse problema na comunicação atualmente, quando você fala que discorda, a pessoa para de ouvir, né, imediatamente, então é meio complicado. É isso, mas a minha segunda pergunta é sobre um trecho do livro que eu realmente não entendi. Inclusive, esse é um livro que tem me desafiado muito, porque normalmente eu leio para dormir ou no almoço, eu não consigo ler ele em nenhum desses momentos, porque eu quero anotar, eu quero entender o que está escrito. E aí, tem uma parte, eu vou ler o trecho que eu não entendi, vou explicar qual o trecho que eu não entendi. Ele fala assim: quanto mais específicas se tornam as identidades, mais totalizadas se tornam por essa mesma especificidade. Na verdade, podemos entender esse fenômeno contemporâneo como um movimento pelo qual um aparelho jurídico produz o campo de possíveis sujeitos políticos. Essa última parte eu não entendi, de podemos entender esse fenômeno contemporâneo como um movimento pelo qual um aparelho jurídico produz o campo de possíveis sujeitos políticos. Eu realmente não compreendi. E era isso mesmo. Pessoal, posso, antes da Zilda e do Gabriel, responder? Porque são muitas agora e faz essas duas rodadas. Primeiro, eu vou trazer um pouco isso do que a Carla trouxe, né? A primeira questão era o papel da igreja na manutenção da exploração no nosso país. É um papel muito grande. Não sei se alguém aqui foi uma criança evangélica. Eu fui uma criança muito evangélica, nasci na igreja, me batizei. E aí é muito interessante, porque hoje parte do discurso da igreja, parte do discurso da extrema-direita é o que eu cresci ouvindo na igreja, assim, né? Então, eu nasci em 2000, fui da igreja até 2014, antes do Bolsonaro no poder. Eu já ouvia que a esquerda queria matar criancinhas, legalizar o aborto. Eu lembro que uma discussão muito grande na igreja era que o Edir Macedo, da Universal, era a favor do aborto. Que tinha o chip da besta, enfim, que a igreja tinha que ocupar a política. Então, tudo isso sempre existiu, mas agora está ganhando força, né? Acho que tem a ver com o momento político. A igreja não faz as coisas sozinha. A gente teve uma crise muito forte mundialmente em 2008, né? E aí tem várias... O Trotsky, por exemplo, ele disse que o fascismo cresce como quando não tem mais o que fazer no capitalismo. É tipo assim, quando o capitalismo tá bom, a gente vive a democracia, né? Mas quando o capitalismo está passando por uma crise, o que acontece é que o fascismo é útil para manter a exploração, né? Porque o fascismo vai até as últimas consequências. E aí a igreja tem um papel muito importante nisso, porque a igreja, ela tem uma ideologia que é muito importante também, que é essa ideia da ética, né? A igreja coloca na nossa cabeça, desde muito pequeno, o que a gente precisa fazer na vida para Deus não nos castigar. E o que a gente precisa fazer é ser um bom trabalhador, ou seja, um bom explorado, entendeu? Então a igreja tem esse papel que é fundamental mesmo para o capitalismo, ainda que tenha perdido força, né? Gostei muito da pergunta 2 da Carla, que é: qual que é o papel da lógica capitalista no colonialismo? Olha, Carla, isso aí é uma discussão enorme na teoria marxista, né? Porque tem muita gente que acha que... você falou do colonialismo, né? Tem um grande papel, porque a gente teve, inclusive, o neocolonialismo num período de crise também, né? O Silvio coloca isso, que eu não sabia, ele coloca que a primeira crise do capitalismo foi, acho que em 1873, algo assim, e que logo depois a gente começou um movimento imperialista, né? Que era um movimento do neocolonialismo também, dos países da África, da divisão ali, logo no começo do século XX. Então, o capitalismo tem muito a ver também com essa lógica colonialista, né? Porque essa busca por novos mercados, por novos territórios, tem a ver também com a lógica do capital, né? Porque o lucro no capitalismo vem do mais valor, né? Ou seja, da exploração do trabalhador. Só que para você gerar mais valor, o trabalhador precisa produzir mercadoria, né? E para você produzir mercadoria, você precisa
primeiro, ter matéria-prima. Então, muitos dos países do continente africano tinham muitas matérias-primas, até hoje. Celular, computador. A gente faz com o quê? O que a gente precisa? De lítio, que é um mineral muito importante. Ou seja, você precisa explorar a natureza no continente africano, mas também de mais pessoas para consumirem as mercadorias que você faz. Então, tem muito a ver. Só que quando eu li sua pergunta, eu tinha confundido com o escravismo, não o colonialismo, né? E essa é a grande questão na teoria marxista, que é uma discussão se no escravismo no Brasil já era capitalismo ou não. Eu sou da posição de que não era capitalismo. Inclusive, o Clóvis Moura é uma das principais referências de autores negros que mostra que, na verdade, o escravismo não era capitalismo ainda no Brasil. Era um modo de produção escravista. Isso, você dizer isso tem uma série de consequências, e a melhor consequência para mim disso é dizer que o capitalismo no Brasil é extremamente recente. Parte do problema do capitalismo é que ele diz para nós que o capitalismo sempre existiu e que sempre vai existir. Quando a gente passa a analisar o modo de produção mesmo, a gente vê o quanto o capitalismo no Brasil é recente, é do começo do século XX. Ninguém sabia que o fim da escravidão ia dar em capitalismo. E pode ser que não tivesse dado mesmo. Isso, para nós, é fazer com que a história viva. O capitalismo ele tenta matar a história, para que a gente não veja outra perspectiva de mundo. Então, não, o capitalismo no Brasil é recente e é possível mudar essa realidade. Pergunta 3, né, que também tem um pouco a ver com a Luana. O movimento negro no Brasil é elitizado? É e não é. Tem uma tese de uma professora muito boa, que é a Flávia Rios. Inclusive, ela edita um livro muito importante da Lélia Gonzalez, aquele livro sobre feminismo afro-latino-americano, ela que editou. Que ela faz uma pesquisa sobre o movimento negro no Brasil. E que ela diz que a história do movimento negro tem a ver com a história de negros que ascenderam socialmente. Por quê? Se você é uma pessoa pobre morando na periferia, se você é negro ou não é, não tem muita diferença, entendeu? Por exemplo, eu só fui descobrir o que era racismo quando eu fui fazer TEC. Porque antes eu morava na periferia, eu morava na escola do meu bairro, todo mundo era negro ali, entendeu? Tipo, não tem muito essa diferença. É óbvio que tem episódios racistas, porque negros também trazem à tona essa ideologia, mas é muito diferente. A gente vai descobrir a dor de ser uma pessoa negra quando a gente entra na universidade, quando a gente entra num lugar em que nós somos minoria. O movimento negro no Brasil tem a ver com isso, com negros que ascenderam. Tem um livro muito bom também, que é da Neuza Santos, que chama Tornar-se Negro, que ela analisa, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, que ela analisa, ela entrevista negros que ascenderam socialmente e que vivem um embate consigo mesmos, né? Como ser um negro que ascendeu. Então é isso, a gente se torna negro quando a gente vê que a gente é diferente. Por isso, parte do movimento negro é elitizado. Acho que parte da discussão do status quo hoje de movimento negro também é elitizado. Por exemplo, às vezes a gente fica muito numa discussão de termos, entendeu? Tipo, às vezes, mano, meu companheiro fala muito isso, também é de uma periferia aqui em São Paulo, ele fala, olha, no time que eu jogava no meu bairro, as pessoas eram racistas umas com as outras, entendeu? Eram todas pessoas negras que se chamavam de macacos, sabe? E, às vezes, parte do movimento negro fica muito nessa disputa de palavra, que não muda nada e que, às vezes, até afasta as pessoas do movimento negro. Essa não é a nossa prioridade. Óbvio que a gente vê um branco na faculdade de medicina da Unesp chamando um negro de macaco, é óbvio que a gente tem que lutar contra isso. Mas essa não é a nossa prioridade com o dono da mercearia da periferia de Botucatu, entendeu? E acho que isso às vezes afasta essa discussão só de termo, quem fala mais certo, quem é o mais aparentemente militante. Mas na periferia a gente tem muitos movimentos que são movimentos negros, ainda que não se reivindique assim. Futebol de várzea é um lugar assim, de muitas pessoas negras que se reúnem, que às vezes ajudam a galera do bairro. Entre a juventude, batalha de rap, slam. Eu acho que hoje a gente está vendo uma queda do movimento negro tradicional, mas uma ascensão desse movimento negro a partir de outras perspectivas, né? Um pouco do que a Luana trouxe, muito importante isso mesmo que você trouxe, esse relato do seu irmão, Luana. Assim, acho que tem muitas coisas. Primeiro, seu irmão parece ser alguém que não tem consciência racial, né?
Então é importante falar com ele e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele está num papel, né, que ele provavelmente deve estar envolto entre várias pessoas brancas, né? E você faz uma pergunta que é muito difícil, que é: como é que a gente consegue ir contra o sistema? E essa é uma pergunta que tem muito a ver com aquela questão que todo mundo fala: você é comunista, mas usa iPhone, né? Não é porque nós somos comunistas ou a gente defende o antirracismo que a gente não está envolto nessa sociedade. Porque a gente reproduz essa lógica. O capitalismo, para existir, precisa do racismo. Toda vez que eu levanto e vou trabalhar, eu estou reproduzindo a lógica capitalista porque eu preciso trabalhar. E para o capitalismo existir, precisa ter alguém que vende a sua força de trabalho e alguém que compra. Então também tem limite, todo mundo reproduz. Acho que a forma da gente conseguir contra isso é se organizar politicamente, sabe? Trocar ideia com as pessoas, fazer parte de coletivos, é a única forma que a gente tem para organizar movimentos de ascensão, inclusive porque as pessoas são contraditórias. Seu irmão falou um absurdo, mas provavelmente outras coisas ele deve ser contra. Por exemplo, ele deve ser a favor de ter mais pessoas negras na empresa dele, né? Porque ele é uma pessoa negra. Ainda que isso tenha suas limitações, acho que mostra que tem algum espaço aí, né? Mas também é muito difícil porque a gente batalha contra a ideologia dominante, né? Contra essa ideologia que diz que o cara que é diretor de uma multinacional, ele tem que ser de um jeito, todo alinhadinho, todo bonitinho. É difícil, tem a ver com ética também, né? O que o Pedro falou, muito importante, Pedro, e eu acho que, na verdade, a política de cotas é uma política que ainda está em disputa. É exatamente isso que eu estudo no meu mestrado, né? Porque, de fato, a política de cotas tem o potencial de criar uma burguesia negra. E os grandes dirigentes... Eu falo que universidade pública é pública só no nome, porque as universidades públicas têm famílias que mandam nas universidades públicas, tem reitores brancos que fazem o que querem, tem os professores que têm mais voz dentro da universidade, enfim. E para essas pessoas, que inclusive eram contra cotas, agora que tem cotas, todo mundo diz que defende, né? Mas o que eles querem é alunos negros que sejam passivos, que não questionem a estrutura da universidade, que não questionem, por exemplo, os processos de concurso para professores, que são processos extremamente enviesados racialmente. Eles falam assim, tudo bem que você entrou na universidade, mas por que você não fica quietinho? Não luta para ganhar seu dinheiro, para fazer o seu, não entra em movimento estudantil, não entra em movimento negro, não faz nada. A nossa disputa tem que ser para que a política de cotas seja, de fato, para transformar a universidade. O que eles querem é que a política de cotas seja para criar uma burguesia negra mesmo, negros que vão manter as coisas como estão. Nossa disputa é para fazer o contrário, né? E a universidade não aborda questões raciais justamente por isso, porque não quer criar negros conscientes, né? A maior fake news da direita é que a universidade pública é marxista. Grande mentira, né? Inclusive nas faculdades de humanas. Isso é uma grande mentira. Boa parte do que a gente aprende na universidade é uma teoria liberal, uma teoria positivista. O positivismo também tem muito a ver com a manutenção do capitalismo. Então, assim, é complicado. E, por fim, o que a Pamela trouxe, né? É difícil, a pergunta de $1 milhão também tem a ver com o que a Luana trouxe, que é como fazer as pessoas entenderem, né? E essa também é a grande sacada do Silvio. A questão racial não é só uma questão de educar as pessoas diferentes. Não é só uma questão de dar aula de racismo nas salas de aula, ainda que isso seja importante. Não é isso. A gente precisa, de fato, conseguir dialogar com as pessoas. E essa é a grande dificuldade que tem a ver com o que eu trouxe antes. Às vezes, o movimento negro fica muito mais lutando contra episódios de racismo, para dizer quem é mais racista e quem não é, do que lutar pela melhora das condições de vida das pessoas. E está aí a grande sacada. O Brasil é de maioria negra. A maior parte da população trabalhadora no Brasil é negra. Só que nem todo mundo que é negro no Brasil se vê como negro e se reconhece no movimento negro. Isso, muitas vezes, a pessoa se reconhece mais com a questão de classe mesmo. Por exemplo, entregadores de aplicativo. A maioria são pessoas negras. Só que, às vezes, eles não estão nem aí para isso. Se você for falar com ele sobre como ele pode ter melhores condições de trabalho, talvez aí seja uma possibilidade. Nosso desafio é como falar de racismo para além da identidade. Como falar de racismo para além
questão da representatividade. Como falar de racismo ligado à melhora de vida efetiva das pessoas? Tá, tô no movimento negro. Como é que eu vou ajudar a melhorar a vida dos trabalhadores negros, que é a maioria da população do meu país? É botando o Fernando Haddad de ministro e cortando dinheiro da saúde e da educação? Não é. Só que isso dizem que é a esquerda, né? E daí leva cada vez mais essas pessoas para a direita, porque se as pessoas olham e vê se a esquerda é quem está cortando investimento em saúde e educação, eu não quero essa esquerda. Por isso que a gente precisa fazer diferente. Acho que é um pouco isso, desculpa. Aí agora é o Gabriel e a Zilda. Nossa, muito ótimo. Queria, acho que trazer só alguns pontinhos que eu fui tendo ao longo da sua fala, né, da sua apresentação, da discussão aqui com vocês, alguns questionamentos que eu acho que talvez até já tenham sido respondidos. Mas primeiro eu queria dizer que, tipo, compartilhar muito do que o Pedro trouxe, né, dessa reflexão da falta desse espaço, assim, que também foi uma coisa que por muito tempo eu me questionei, assim, né, ocupando espaço da universidade, assim, e à medida que eu fui me apropriando, acho que eu tive um despertar político, assim, inclusive racial, assim, aqui na universidade, né, acho que uma coisa que você me falou que eu também sinto muito, troco muito, é justamente como a gente se percebe enquanto negro, no momento que a gente sai do lugar que a gente convive, que a gente nasceu, que a gente cresceu, e eu falo isso, inclusive, tendo nascido e crescido num bairro, não diria nem classe média, assim, acho que é um bairro que passou por um processo intenso de gentrificação, digamos assim, né, tem origem de trabalhadores, mas só que foi se tornando um lugar, né, de muito mais acesso, muito mais recurso, enfim, classe média aí, né, e como só chegando aqui na universidade que eu fui me percebendo, né, e por cada dia mais, né, e como a gente é muito importante ter essa discussão, né, poder ouvir, poder falar sobre isso aqui, porque, como o Pedro muito falou, né, ocupar esse lugar, a gente acaba vivenciando diariamente essas mesmas contradições, seja sendo um aluno, né, que diariamente, né, se defronta com professores, residentes, colegas, assim, que reproduzem diretamente, né, o racismo, mas também confrontar isso enquanto também um profissional da saúde, né. Hoje, eu sou do 5º ano e eu já atendo muito, né, e é muito interessante também, diariamente, estar também estando nessa posição não natural, né, nessa hegemonia, na forma que a gente entende, a gente não, né, que o racismo, né, essa irracionalidade, eu diria, mas entende o mundo, não é natural eu estar ali enquanto médico, né, e também como você vai aprofundando, né, acho que foi um amadurecimento muito grande nesse sentido ao longo desses anos aqui na faculdade. Também queria falar, só uma coisa que eu pontuei, tipo, é justamente a intersecção que eu vejo ali com a saúde, com as questões sociais, né, inclusive com a questão da igreja, que foi levantado aqui na discussão, uns textos que me clarearam muito, né, acho que o entendimento sobre o papel da saúde foi um pouco do conceito do Foucault, assim, de biopoder, né, e também um pouco que ele fala do papel, assim, da igreja na construção da sexualidade que a gente tem no dia de hoje, né, e como o controle e o domínio da sexualidade também é fundamental para o controle dos corpos, né, para o adestramento dos corpos e junto com esse identitarismo, com essa fragmentação, dominar qualquer reivindicação, qualquer repressão, né, e como a saúde entra nisso, né, e passar a enxergar a universidade pública, a saúde, né, o curso de medicina, não apenas como algo alheio, né, a essa discussão. A falta que eu sentia, né, desse espaço aqui na faculdade, não era por ser um espaço alheio, mas por também ser um espaço de constante reprodução, né, e também poder entender como a saúde, a medicina foi fundamental, assim, para construção desse entendimento que a gente tem da raça, né, essa diferenciação, né, a questão dos corpos mesmo, né. Bom, só me finalizando, para não também me enrolar muito, também acho muito importante, me suscitou enquanto estava falando, Letícia, de justamente entender o racismo, né, essa ideologia, enquanto algo histórico, né,
algo que se desenrolou ao longo de todos esses séculos, né, e que também se projeta para o futuro, né, existe um projeto sobre o qual a ideologia neoliberal, racista, também tem do mundo, né, é essa disputa, né, do presente, né, qual vai ser esse direcionamento, né, e acho que é muito interessante entender o histórico justamente para fazer esse resgate constante desse passado, né, a gente consegue reviver o passado para entender justamente as potencialidades dessa ideologia, né, a gente atravessa desde da escravidão, né, mas eventos mais recentes, como justamente quando a gente pensa como que o movimento negro não dialoga, né, com a causa palestina, mas a entender a expressão dessa ideologia também na dominação e na opressão do povo palestino. É também entender a mesma expressão dessa mesma ideologia no nazifascismo do século passado, né? É olhar para o mundo, olhar para a história e tirar, literalmente contaminar a imagem dessa democracia ocidental, né? E que democracia é essa que nunca existiu, desde a Grécia, sem uma guerra, sem um domínio, sem uma opressão, né? Então, entender a ideologia racista, né, neoliberal como algo histórico, é fazer esse resgate, tipo, se questionar nesse momento. Algo que se propõe, o que está reproduzindo nesse momento? E finalizo só compartilhando aí 2 reflexões, uma da Luana, que é justamente nesse momento que a gente ocupa esse lugar, seja como aluno, seja como médico, seja acadêmico, como seja o que for, né, como não, e sabendo de tudo isso, né, como está atuando, né, principalmente você que trabalha, né, com política, com comunicar, com acessar as pessoas, tipo, como arrancar, tirar o véu da ideologia. Acho que a minha dúvida acaba sendo a mesma do que a da Pamela, né, acho que você já pôde responder um tanto bem, mas sabendo de tudo isso e falando sobre tudo isso, enquanto a pessoa estiver na fantasia da ideologia, ela não vai fazer sentido, né? E é o que a gente encontra hoje, assim, quão difícil é debater qualquer coisa hoje, né? Nesse momento de crise, nesse momento que emerge aí essa extrema-direita, esse movimento fascista, né? Que se alimenta aí justamente desse medo, né? E direciona esse medo para esse ódio que a gente vê, tipo, como acessar e como, tipo, somar, né? As pessoas que estão aí alheias nessa discussão, na importância desse entendimento, assim. Desculpa me alongar tanto. Boa noite a todos. Eu só desejo trazer só, sei lá, um pensamento. Na página 64, né, do que a gente estava falando, tem um destaque lá do projeto nacional, né? E eu estava pensando aqui sobre a sua fala, quando você compartilha com a gente essa ideia da ideologia, né, dos aparelhos ideológicos, assim, os aparelhos utilizados para controle das pessoas. E a arte, a cultura de massa e hoje, né, a ferramenta da inteligência artificial, eu acho que está colaborando bastante para um discurso que está nessa página 64, quando traz, né, na França, aquela época que não está tão remota, porque as épocas historicamente estão se repetindo, né, os mesmos discursos, as mesmas falas, de que sobre o outro é aceitável, racional e emocionalmente, a destruição quando a gente não compartilha identidade. E aí a gente olha, né, nos espaços e a gente vê esses espaços ocupados por pessoas que não são os espaços realmente de poder, né, até mesmo esses espaços onde quem discursa, quem fala, não é o povo preto, não é o povo que deveria estar, como maioria da população, ocupando todos os espaços, que não é uma realidade. E aí você traz também essa coisa do nosso compromisso, né? Compromisso negro de estar tentando mexer com essas estruturas. A gente está falando de racismo estrutural e eu acho que é muito isso, de pensar estratégias não só de sobrevivência, mas também de ocupação dos espaços de decisão, assim. E aí acho que a faculdade, né, a pessoa conseguir entrar, conseguir se manter numa faculdade, já é uma boa ocupação planejando o futuro. Daqui a alguns anos, as pessoas como você, Letícia, e outros que estão nessa formação, né, e também compartilhando, fazendo esses
projetos e trabalhos extramuros faculdade, dando oportunidade a mim e demais pessoas acessarem essa conversa, esse entendimento de que a gente precisa sair do discurso e assumir compromisso real com a sociedade de transformação. E acredito que esse momento que a gente está vendo hoje dessa conversa é um passo, né? Os passos precisam serem dados, é isso. Parabenizar você e a todos do grupo aí pela nossa conversa, acho que é muito isso. E a minha pergunta é como a gente pode criar também um aparelho ideológico, algo, sabe, para a gente poder também exercer, não o poder de controle, mas o poder de estar dando à população preta e pobre as oportunidades para a luta, né? É isso, gente, para não estender muito. Pedro e Tayane. Aí a gente encerra, pode ser? Pode sim, eu só me inscrevi para ler a pergunta do Alexandre, que ele mandou aqui no chat. Ele mandou assim: Oi, Letícia, sua fala dialogou muito com o encontro passado realizado pela professora Maria Valéria da Unesp de Marília, sobre essa manipulação da sociedade por meio das relações no sistema capitalista. Eu gostaria de saber como você vê essa onda crescente no Brasil de seguidores de candidatos a cargos políticos que modulam o pensamento social, até mesmo de moradores periféricos, com essa superficialidade e manipulação por meio de notícias falsas. E como podemos agir para que isso seja diferente? Você acha que realmente existe uma falta de união na esquerda, como muitas pessoas falam, ou ocorre algo a mais? Boa noite. Eu tenho duas dúvidas. Assim, você poderia falar um pouco sobre identitarismo, que você falou durante a conversa, e porque isso está... muita gente falou que está dividindo a esquerda. Assim, eu estou aprendendo sobre esse termo mais recente. E outra coisa, assim, onde eu moro, 54% da população se declara parda, 40% preta. Então, 94% negra, né, da população da minha cidade. E aí, mas encontra, assim, não fala muito sobre a saúde da população negra, apesar de ser uma população para isso. Aí a gente está, eu, na verdade, entrei para assistir a palestra, vou falar bem rápido para não adiantar. Porque ele está para preencher um questionário sobre saúde da população negra. E as pessoas assim, chegaram à conclusão que deveria preencher que os verdadeiros negros da cidade é o do grupo da comunidade quilombola. Mas aí a gente teve uma discussão séria. Falei, não, a gente está falando praticamente 96% da população da cidade. E assim, pessoas que eu conheço que tem o mesmo cabelo que o meu, cor e tal, mas se declara branca. Então, até esses 6% a gente tem que colocar nesse grupo também. Aí a minha pergunta é sobre essa parte, né? Como sensibilizar esses profissionais de saúde para entender que é praticamente a cidade toda, não está falando só da comunidade quilombola quando pede questões sobre a população negra. Eu não sei se vocês ouviram, desculpa um pouco nervoso, porque eu não sou muito de falar em público. Também eu sou autista e não falo muito em público, eu estou um pouco nervosa, desculpa. Foi ótimo, Tayane, deu para entender sim. Pessoal, vou comentar, começando um pouco pelo que o Gabriel trouxe, falou muito sobre saúde, né? Queria começar falando que eu faço parte, como eu disse, de um coletivo Juntos. O Juntos é o nosso coletivo de juventude, que é dentro de um movimento maior que eu faço parte, que é o Movimento Esquerda Socialista. E um dos grupos que a gente tem dentro desse movimento é o Emancipa Saúde. Não sei se vocês já ouviram falar da rede Emancipa, é uma rede que começou como uma rede de cursinhos populares, né? Dando aula para estudantes de periferia que queriam passar na universidade, mas hoje a gente tem várias frentes de trabalho, inclusive uma frente com profissionais da saúde. A gente está em muitos lugares aqui do estado de São Paulo. Aqui na capital, a gente tem vários médicos, psicólogos, enfermeiros que fazem parte do Emancipa Saúde para ajudar a pensar como transformar a sociedade a partir da saúde, né? E participam e intervêm em várias lutas que existem. Então, uma luta muito recente que a gente estava travando era contra os manicômios, né? Essas casas religiosas que dizem que tratam pessoas, enfim, até o governo Lula estava legalizando essas casas. A gente tem uma luta muito forte aqui também na capital
contra as organizações sociais. Aqui a gente está passando por um processo de terceirização no SUS, e aí a gente tem muitos médicos terceirizados também, profissionais da saúde, e a gente intervém, faz propostas, debate a política de legalização de drogas, enfim, um monte de coisa. Eu não sou da área da saúde, né? Estou falando da perspectiva aí dos meus colegas, e eu posso depois passar o contato da galera para vocês, talvez marcar até uma reunião de vocês com o pessoal do Emancipa Saúde, se vocês tiverem interesse. É um grupo que é político da galera da saúde, é uma forma de se organizar, né? E aí, já respondendo também a pergunta, deixa eu ver, da Zilda, né? Como criar aparelhos ideológicos novos? Não dá, porque os aparelhos ideológicos, eles são parte da ideologia dominante. Mas o que acontece? Existe luta de classes. Então, a gente também faz luta dentro dos aparelhos ideológicos, né? Então, as escolas são um aparelho ideológico do capitalismo, né? A gente aprende todo dia ali a acordar cedo para depois ir trabalhar. Mas tem professores que disputam aquilo ali, que apresentam outras visões de mundo. Muitos de nós conhecemos a política através de professores. Eles fazem uma disputa nesse espaço. Vocês, profissionais da saúde, o hospital também é um aparelho ideológico, mas também tem disputa no hospital. Tem disputa entre profissionais que são mais progressistas e mais conservadores, entre profissionais que querem, por exemplo, garantir a saúde da mulher. Aqui em São Paulo, a gente teve muito isso em Guarulhos, no último ano, de profissionais ginecologistas que prescreviam aborto legal para meninas jovens que tinham sido estupradas e que sofreram perseguição dentro do hospital por prescreverem aborto em casos em que as meninas tinham direito de fazer isso. Então, há disputa dentro do hospital também. Então, os aparelhos ideológicos não são nossos, mas onde tem ideologia também tem luta. E a gente pode lutar e disputar esses lugares para que a gente consiga pensar em alternativas ao que está acontecendo, né? Trazer um pouco aqui do que o Alexandre trouxe, né? Se eu acho que a falta de união na esquerda. É que esquerda é um termo muito amplo, né? Não diz muita coisa, inclusive. O Alckmin, que estava na máfia da merenda, que mandou polícia militar para tirar pessoas assentadas de ocupações, que era um símbolo aí do conservadorismo, de repente virou de esquerda o nosso vice-presidente. Ser de esquerda não significa muita coisa. Então, não tem como a gente se unir num grupo que é tão heterogêneo, infelizmente, né? A gente pode fazer alianças pontuais, né? Eu espero que todo mundo aqui tenha votado no Lula na última eleição, assim como espero que quem for de São Paulo, vocês têm alguém aqui, vote no Boulos no domingo. Esses são tipos de alianças pontuais, mas nós temos divergências. O governo Lula é um governo que se diz de esquerda porque defende pautas identitárias, né? Ele fala o que a gente quer ouvir, que é o óbvio, que negros têm direitos e precisam viver. Mas na política econômica é uma política de direita, inclusive uma política que o Bolsonaro deve se invejar por não ter conseguido fazer, né? Então, o nosso projeto de sociedade é muito diferente, mas em alguns momentos a gente se une, em outros não dá. Porque se a gente também parar de criticar o que está acontecendo no governo hoje, a gente não avança. Acho que foi o Pedro, alguém de vocês falou que falta um pouco de perspectiva, né? A gente está num momento em que nos falta imaginação social. A gente está vivendo num momento tão difícil que a gente acha que a gente não pode lutar por mais, né? E eu acho que parte da nossa tarefa, enquanto pessoas que estão estudando sobre racismo, enquanto pessoas que estão na universidade, é desenvolver essa imaginação, mostrar para as pessoas que é diferente. No atendimento de vocês, vocês vão perceber muita gente, já devem ter percebido, né? Eu estou falando aqui de uma leiga da saúde. Tem gente que vive um SUS tremendamente sucateado e que coloca a culpa nisso no profissional da saúde, ao invés de culpar a falta de investimento no SUS. É papel de vocês levarem essas pessoas, mostrarem que não, que a gente está do mesmo lado, que tem que lutar por mais investimento, enfim. E é justamente essa batalha ideológica que a gente faz no lugar em que a gente trabalha, a importância de ser organizado. O Emancipa Saúde a gente criou um pouco como essa alternativa para organizar profissionais de saúde que querem fazer política, mas querem fazer política no lugar em que trabalham, que gostam de trabalhar com a saúde e querem ajudar a melhorar a situação da saúde pública no nosso país, assim, né? Querem ajudar a pensar política pública, enfim, eu acho que isso pode ser
um caminho. E para finalizar, dizer um pouco do que a Tayane perguntou, né? O que é o identitarismo? O identitarismo é uma política que é pautada na identidade. Então, brancos são identitários também. Como eu disse no começo, o bolsonarismo é identitário, porque ele mexe com uma identidade do que é ser um homem branco. O Pablo Marçal, vocês devem ter, né, acompanhado. Ele mexeu muito com essa ideia do que é o homem branco, jovem, empreendedor, trabalhador, né, o cara esforçado contra o bolso, que não tem carteira de trabalho. Isso é uma política de identidade. Inclusive, esse livro que eu falei para vocês, leiam, A Armadilha da Identidade, do Assad Haider, porque ele critica o identitarismo, inclusive o identitarismo da esquerda. Mas ele diz que romper com o identitarismo, para isso, a gente não precisa falar sobre raça. Porque, por exemplo, romper com o identitarismo na esquerda é a gente conseguir fazer movimentos que sejam com pessoas brancas também. Ter pessoas brancas nesse grupo aqui é muito importante, porque a gente consegue construir união entre nós. E para construir união entre nós, a gente precisa acabar com o racismo, entendeu? Mas, em última instância, é isso, a gente acabar com a ideologia de raça, não reforçar que há uma diferença entre brancos e negros. Não, não há. Mas o que o Assad Haider fala é o trumpismo, ou seja, o Trump lá nos Estados Unidos é identitário, porque mexe com essa identidade do que é o homem branco que está cansado, né, desse movimento de identidade desses negros LGBTs aí que só pedem coisas. Isso é uma política de identidade. Né? A gente tem que romper com essa política de identidade na esquerda, mas não tem como romper com isso se a gente não combater o racismo, que é o que nos divide. Por isso a gente precisa falar sobre isso, né? E para sensibilizar profissionais da saúde, é isso, a gente precisa falar sobre racismo, precisa discutir isso coletivamente. Nesse ano, eu fui numa UBS aqui em São Paulo, que eles têm um núcleo antirracista dentro da UBS, que é formado por pessoas negras e pessoas brancas. Então, eles organizam várias palestras na UBS, discutem, é uma das UBSs mais progressistas aqui de São Paulo, pensam saúde da população negra. Então, eles conseguiram, dentro da UBS, discutir racismo por conta da iniciativa de funcionários. Então, é um caminho também que dá para vocês fazerem, e a gente, pelo Emancipa Saúde, tenta ajudar a construir isso. Vou falar com o Pedro depois, seria muito legal se a gente montasse uma roda de conversa virtual mesmo, ou presencial, sobre esse tema. É isso, pessoal, desculpa, eu preciso ir, como eu falei para vocês. Vou jantar agora com meu companheiro e um professor, que já estava marcado há um tempo, mas queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder ouvir vocês. Estou à disposição para o que quiserem. Não sei se vocês já têm aí, vou colocar aqui o meu Instagram, se quiserem me seguir, mandar mensagem. Estou muito aberta para a gente trocar ideia. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Bom, Letícia, acho que muito obrigado. Acho que, pessoal, a expressão aí dos emojis, acho que diz o quão feliz a gente ficou com a sua presença. Não quero te atrasar seu compromisso. Então, gente, vamos encerrando por aqui o encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, para quem não conhecia ainda, esteja com a gente nos próximos encontros. A gente acho que pode deixar aqui o link do formulário para quem quiser se inscrever. E é isso. Muito obrigado, gente. Só promete que volta, tá? Sim. Só me chamar que eu volto. Podem chamar. Então tá bom. Um beijo. Foi maravilhoso. Beijo. Obrigadão, Letícia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, gente. Beijo. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Foi muito bom.